Mas o preço desalavanca. Se você tem uma ordem de vender 1/3 dos Bitcoin do mundo, ele desalavanca o preço. Ah, com certeza. Desalavanca. Eu quero entrar em qualquer ativo. Pois é. Mesmo o ouro, que eu acho tão seguro quanto. Se eu tiver um local seguro para guardar o ouro, um lugar para enterrar e ninguém pegar. Não tem, né? Faca, não tem. Eu guardo o ouro também. A questão é a pouco seguinte, de tudo. Ó, Faca, quanto é mais riqueza? 1 quilo de ouro ou 1 quilo de nota de $100? Hoje, depende do quanto vai valer. Ou no cenário de deflação, Agora, eu quero ter agora. Agora, 1 quilo de nota de $100 é mais riqueza do que 1 quilo de ouro. Quilo nota não sei, seu valor, né? 1 quilo de cédula de $100 você carrega mais riqueza e com mais facilidade. Ah, bom, sim. Quanto você perde mais vendendo ouro ou vendendo nota de $100? $100 a nota de $100 é a coisa mais líquida do mundo, não é isso ou não? Sim. É muito O mais ponto vantagem enterrar no curto prazo nota de $100. Agora se for Sim. décadas ouro, não é isso? Sim, ou não? lógico, Ok? lógico. Ou não? Eu vejo o seguinte, Ok. vai ter um momento, nesse cenário, vai ter um momento onde, no primeiro efeito de você ter um choque deflacionário, o valor daquele dólar que não entrar em moratória sobe. Porque aí passa a ser escasso. Num cenário de deflação, a escassez mundial é a moeda corrente, porque você precisa dela para pagar as Mas por dívidas. um curto período, até eles salvarem os mercados, baixando o Aí, juro e aí fazendo buyout de Mas todo aí, mundo. o que acontece? Eles querem esse cenário, porque o plano desses globalistas é trocar todas as moedas por uma só. Inclusive, o Brasil, o Banco Central, diz expressamente que a meta do Drex, o Drex ainda não está funcionando, é só ano que vem. Esse PIX, esse controle totalitário que Bolsonaro disse que é o pai do PIX, né, que é o controle totalitário chinês, foi só a cabecinha que você falou, que a cobra não tem ombro, não é isso? É isso. Ano que vem começa o Drex, que é a blockchain entre os 12 bancos aqui, a máfia brasileira, e o objetivo deles, que está na internet, isso não é segredo, é acabar a cédula física do Brasil em 2027. Exatamente. Não é 2037, não. É 2027. Mas não é nem É 3 anos. É 3 anos para não ter mais cédula de real. Eu olho isso como um indicador, mas para mim a célula física já acabou, gente. Já, na prática ela já acabou. Magnata, né? Já não, no mercado de 1 bilhão, mercado de 1 bilhão irrelevante, né? Para analisar, mas não é porque eu sou ou não sou também. Não, mas minha riqueza eu consigo carregar em Para cédula, analisar não. mercado e risco e poder dar recomendação, eu tenho que pensar no cenário de risco. O que move preço? São essas grandes quantidades, esses grandes movimentos de grandes elefantes que move preço. Entendeu? A atuação minha ou sua não vai mover preço. Mas jogo do bicho ainda usa cédula. Tráfico de drogas, escama de cocaína ainda usa cédula. Enfim, a garota lógico. de programa ainda usa cédula, Lógico. não é isso ou não? Lógico. Mas esses caras hoje, os Ainda bilhões, existem bilhões os de bilhões que cédula, eles têm, estão em ativos espalhados pelo mundo. Não está só em cédula. Eles têm cédula guardada. Mas que vão ser os maiores, os obliterados. Esse pessoal do Legacy, os Faria Limers, em uma situação dessa, e é o seu pessoal que ia sofrer mais. Sofrer, né? O cara que vive de dinheiro, Não é o cara isso. que não tem assets, Veja, numa situação dessa perde menos, né? tenho Isso no até os máximo vai dados perder aqui. emprego, né? Eu tenho os dados. O Federal Reserve publica no site chamado FRED, Federal Reserve Economic Data, os dados da economia americana inteira. O balanço das famílias e das empresas americanas, os ativos financeiros que eles têm, são o net worth das households, das famílias americanas e das entidades não governamentais, é 180 trilhões. Net worth. Mas isso aí, se acontecesse uma situação dessa, ia ser obliterado. Era capaz de cair 70% na semana. Nesse cenário, os mercados cairiam 80%. Tudo. Nessa hora, o que não perde valor? É o único crédito que você consegue que seja resgatado. Que seria dinheiro, papel. Não é porque eu acho que o dólar é bom. É porque no cenário Porque é líquido. No cenário de chamada de margem e de liquidação, as pessoas estão vendendo porque elas querem o dólar. Porque ele precisa para pagar dívida, não é porque ele acha lindo. Dívida, às vezes, é comida, conta de luz no fim Ele do precisa mês. pagar a conta de luz, eu comprar a comida. Então, nessa hora, por que eu quero ter o dólar físico ou o T-bill de curto prazo? Porque nesse momento de deflação, o valor do dólar sobe, porque os preços caem. Se o preço cai, a nota de dólar está subindo. Aí, em algum momento que tiver devastado todo mundo, vem os banqueiros internacionais, que para eles não faz falta dinheiro, porque eles fabricam dinheiro. Dinheiro é Não, deles. O dinheiro não é dinheiro, a máquina é deles. Não, e a decisão de juros é deles. Eles sabem quando tudo vai acontecer, inclusive. Não pensa provoca que eles vão isso. perder e ficar machucado. Ah, eu perdi, tô zerado. Não. Porque eles o sabem investidor trouxa tá zerado. Eles têm a máquina de fazer. E eles não vão fazer dólar. Nessa hora eles vão ver todo mundo quebrado e eles precisam disso. Porque o plano de fazer uma moeda única, você não consegue impor uma moeda única hoje, com o dólar valendo o que vale, com todo mundo feliz com dinheiro no banco. Você precisa da devastação para você poder convencer as pessoas, ó, é que um FMI. O FMI, todo mundo ajoelha para ele quando tá quebrado. Quando você tá bem, Foda-se. você dá uma banana para o FMI. Bukele. O Brasil chegou a dar um monte de banana para o FMI depois que acumulou reserva.
Então, você vai ter os governos endividados e quebrados, empresas endividadas e quebradas. Aí vem os grandões globalistas, os Schwab da vida, lá os patrões dos Soros. Temos uma solução, uma criptomoeda, vai ser criptomoeda única. Porque aí já eles já dominam a tecnologia. Eles deixam a tecnologia da criptomoeda correr. É do BRICS, Não, do Brasil. A Drex vai ser uma só. Programada em Solidity, igual a Ethereum, só que a blockchain privada entre os dois. Vai ser, ó, e tem mais. Eles estão deixando a tecnologia do blockchain correr solta para ela se aprimorar, para ela ser cada vez melhor. Igual fizeram na década de 90. Na década de 90, você tinha 20 mil empresas de internet nos Estados Unidos. Aí depois do crash, depurou. Ficou as 12 melhores, que os globalistas foram lá e compraram todas. Compraram a Google, compraram a Amazon, compraram o Facebook. São a moeda ontem, né? Então, eles hoje são donos do Big Tech. Os globalistas são donos do Big Tech. Eles pegaram as 12 que sobraram depois do crash de Nasdaq de 2000, falaram, essas aqui realmente tem tecnologia boa. Compraram Apple, Facebook, Google, não sei o quê. O Twitter era deles até o Elon Musk comprar. Não, mas o Elon Musk é uma peça. Sim, mas ele não está com eles. Ele vive em conflito com eles. Porque ele tem o apoio do complexo militar industrial americano. Isso, ele às vezes se contrapõe a eles. Ele é um asset. Hoje, o Elon complexo militar industrial americano. O Elon Musk é um asset militar fundamental. Do complexo militar industrial americano, que não é só militar. É o militar e as indústrias bélicas que são ali unha e carne com os militares. Elon Musk meteu mais satélites no espaço do que 6.300 satélites. Todo o resto do mundo durante 90 anos, bicho. Só em cima do Brasil tem uns 70 satélites agora dele. Tipo assim, o mundo inteiro não botou tantos satélites no espaço quanto o Elon Musk. Então aí, nesse cenário, veja, Tio, nesse cenário... Vai e volta sem estragar. Nesse cenário que eu tô narrando pra você, nessa hora, vai vir esse plano. Um plano de estabelecer. Eles já vão ter dominado o blockchain, porque eles vão pegar o melhor das tecnologias, vão replicar e vão falar assim: essa é a nossa moeda única, nós vamos salvar os governos. Nós vamos te salvar, olha. Vamos te dar uma moeda que vai valer por força da regra que nós vamos impor, vai valer como troca para tudo que você está precisando. E nessa hora? Aí nessa hora, eu vou pegar o que tiver de dólar ainda, aí eu vou trocar por compra, eu vou comprar o que for. Imóvel, Bitcoin, não sei o que, tudo que eu puder me proteger do Estado. Imóvel é difícil, porque você vai comprar, o cara pode te desapropriar, mas você vai procurar um ouro físico, um Bitcoin, ou alguma coisa que eles não possam pôr a mão. E aí, pode ser que eles inventem uma maneira de... Aí eu te pergunto, eu não sou técnico nisso. Como é que faz para evitar um governo de confiscar ou de querer pôr a mão e tornar ilegal, por exemplo, o Bitcoin? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu sou leigo nesse assunto. Eu vou querer comprar bastante uma certa hora. Pegar tudo que eu antes desse. Eu acho que hoje você sai daqui com Bitcoin na sua carteira. Eu acho. O Renato vai abrir uma carteira aqui pra você. Tá operando que nem ação. O Renato vai abrir uma carteira hoje ele tá operando que nem essa. Agora ele vai te convencer a ter Bitcoin. Mas eu quero preparar pro evento deflacionário poder comprar o Bitcoin e outras coisas que eu quiser. Ativos reais que eu puder, que sejam passíveis de proteger de governo. O Bitcoin, agora, você que é especialista nisso, como é que eu me protejo, por exemplo, de eles tornarem ilegal, por exemplo, transacionar em Bitcoin, ou criminalizar o cara que vai tentar comprar alguma coisa em Bitcoin? Nixon, em 71, Nixon, além de acabar com a janela de ouro, ele também declarou guerra às drogas, não é isso? Quem ganhou a guerra às drogas, Nixon ou a cocaína? O pó. Até hoje é o pó, né? É mais fácil você reprimir o tráfico de drogas ou Bitcoin? Mas aí vai ser criminalizado? Vai poder ser preso se me pegarem transações? $10 na União Soviética era lícito. Porque droga, se eu resolver vender droga, eu sou preso se eu for pego fazendo isso. Na nossa infância, e como é que eu faço para não ser preso transacionando Bitcoin se acontecer de criminalizarem isso? Na nossa infância, era lícito ou ilícito ter dólar? Ter dólar físico? No Brasil nem podia. Era ilícito, todo mundo tinha, não é isso? Tinha doleiro ou não tinha? Tinha. Todo mundo, classe média baixa, tinha dólar de doleiro, não é isso? Mas tinha época que eles faziam batida em doleiro, tinha época que eles liberavam. Em Cuba, é lícito ou ilícito ter dólar? Todo mundo tem? Venezuela liberou agora, mas passou 10 anos que era proibido e todo mundo tinha, não é isso? Na Argentina, a gente passou 8 anos proibido de ter dólar e tinha mais dólar físico na Argentina que nos Estados Unidos, não é isso? Eu tô te perguntando isso por quê? Porque esses caras globalistas, eles são tirânicos. Eles vão arrumar uma... É que nem a da vacina. Eles prendiam as pessoas porque não tomavam vacina. Mas a hora que eu te chamei no... E aí como é que é? E se o cara prender porque eu tô fazendo uma transação em Bitcoin, que é uma transação paralela, igual o dólar era? É mais fácil reprimir o tráfico de drogas, que você tem que como reprimir fisicamente, do que reprimir transações de Bitcoin, que isso é uma coisa que não tem... Não, o cara tem que gravar física, o cara lá fazendo a transação, pagando outro, pegando a mercadoria, tem que filmar, sei lá o quê.
Porque eles vão impor a moeda única que vai ser uma criptomoeda. Vai ser um chip, alguma coisa que eles dão para você usar a criptomoeda ali. Tem muitas pessoas que acreditam que vai voltar o Gold Standard. Inclusive que a China está comprando tem os Gold Bugs também, Mas a questão é a seguinte. Quem tinha cobre na época que a prata começou a circular foi destruído financeiramente. Os países, as empresas e as pessoas que rodaram prata no Gold Standard, quando o ouro começou a ser usado como moeda, foram destruídos financeiramente. Porque o ouro tem uma inflação menor, ele é mais escasso do que a prata. E as pessoas que acumularem ouro, enquanto o Bitcoin se torna a reserva de valor dominante, também vão ser obliterados. De 79 até 2007, durante 100% do tempo, o cara que comprou no ápice de 79 perdeu 100% do tempo em ouro até 2007. 28 anos de perda nominal. Em termos, se você botasse CPI, né, ou se você utilizar índice de preço, que é mentira, você ainda está perdendo até hoje. Aí depois, teve o negócio lá da Inglaterra sair vendendo, teve vários fatores, né? E depois teve um outro pico do ouro de 2011, que até o ano passado não tinha ultrapassado mais uma vez 12 anos de perda em termos nominais em dólar. 2011 para cá só subiu, né? Fez um fundo. Então, teve o topo em 2011, não é isso? Teve o topo em 2011 que só recuperou no passado. Eu acho que em 2011 foi o fundo do ouro, não foi o topo. Teve dois topos, não é isso? Teve 2007, aí depois teve 2011. Agora, ano passado, que passou o topo em 2011. Ainda pega o gráfico aqui. É isso. Eu vejo dois cenários numa situação dessa. A questão é a seguinte. Inclusive, isso que eu tô falando agora não veio de minha cabeça. Isso tem várias publicações. Inclusive, 2011. O pico foi 2011 que só recuperou no passado, não é isso? Eu já conversei isso, inclusive, da última vez com vocês. Quem tiver alguma dúvida, dê uma olhada na tese de pós-doc do MIT, de um cara chamado Jason Lowery, que é tenente-coronel da Força Espacial Americana. Tem duas alternativas nesse cenário. Eu acredito que em um cenário de colapso e tal, nos próximos anos, a maioria dos países do mundo, eles estão reduzindo suas reservas em dólar, eles estão reduzindo sua exposição de título a longo prazo em dólar. Por que a China está comprando ouro? Na minha opinião, a China está comprando ouro e ela nem divulga suas reservas. Se ela está comprando ou não, a gente nem sabe o quanto, porque ela tem dívidas da época que era uma monarquia em ouro, em quantidade muito superior ao que ele tem título em dólar. E algum dia isso vai ser pago, como a China pagou a Inglaterra para receber Taiwan em vez de entregar para Taipei, não é isso? Então, a China tem passivo em ouro, por isso que acumula ouro. Os dois cenários que eu vejo são os seguintes. Em 1933, os Estados Unidos, a definição de dólar era 20 dólares é uma onça de ouro. Uma onça de ouro é uma onça Troy, é 31 gramas de ouro. Tem moeda de 31 gramas de ouro que é escrito 20 dólares até 32. Em 33 eles compraram tudo isso aí e depois que eles compraram tudo de todo mundo, disseram agora mudamos a definição. 35 dólares é uma onça de ouro. Ou seja, eles quadruplicaram o asset em relação à dívida, porque eles dobraram o patrimônio e caiu a metade a dívida. E foi essa grana que os Estados Unidos conseguiu manter o déficit depois durante a década de 30 até a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas, inclusive, alegam que isso foi o fim, embora foi a guerra, não é isso? A maior parte dos bitcoins em custódia corporativa no mundo hoje estão em custódia corporativa americana. Porque os Estados Unidos, com o fracking, conseguiu atrair um monte de minerador para dentro dos Estados Unidos e com o banimento da China. E tem uma cacetada de grandes corporações como BitGo, Kraken, Coinbase, que tem sede nos Estados Unidos. Além disso, os maiores ETFs do mundo, que tem 3, 4% de todos os bitcoins, também tem sede nos Estados Unidos. Fora as empresas listadas nos Estados Unidos, como o MicroStrategy, que tem mais de 100 mil bitcoin em caixa. Na hora que essa quantidade passar de 7, 8%, que hoje é 5, 6%, os Estados Unidos vai conseguir ter proporcionalmente mais Bitcoin em relação ao market cap do que tem de ouro no mundo, desapropriando esses Bitcoins. Essa é uma das possibilidades. Você acha que eles vão comprar para se apropriar deles? Eminent domain, desapropriação. Eles vão desapropriar. Como que desapropria? Se eles não têm a chave para tirar do cara? Eles não cabem um soldado. Vão na porrada? Dá a chave aqui. Inclusive, enfiar a arma na ponta do cara. 1º de janeiro. Nos Estados Unidos hoje não tem uma norma equivalente à nossa instrução normativa 888. Vai passar a ter a partir de 1º de janeiro. As corretoras vão ser obrigadas a começar a informar aquisições e endereços. Aí ele vai saber. O CPF que tem a chave privada. O CPF, isso. O Social Security, não é isso? Ou ISIN, que seja equivalente a cada endereço. Isso. Eles não têm hoje. Aí eles intimam o cara para entregar. Não vai intimar o cara, vai intimar a corretora. O ouro que mas a corretora não tem a chave privada do cara, só isso. ele. Mas quantos por cento das pessoas compram Bitcoin você acha que faz autocustódia?
A maioria deixa com a corretora, é isso? 96 a 98% deixa na corretora. Então vai ter liquidação forçada de Bitcoin. Calma. Então a queda no preço é real, porque eles podem confiscar e forçar a liquidação para baixar o preço para eles comprarem tudo. Se eles quiserem comprar tudo para fazer isso, eles têm que primeiro forçar a liquidação desses clientes, liga nas corretoras e força, liquida, derruba o preço e aí se apropria. Mas aí quem fez a autocustódia foi bom pra ele. O preço cai durante 2, 3 dias, ele entra e no dia seguinte vale 10 vezes mais. Mas depois que o cara vai cair pro cara comprar, mas depois vai subir. Ele cai por alguns meses. Depende do que você. Ele pode reprimir preço durante. Quanto mais tempo, é mais caro reprimir preço. Né? Porque na correria deflacionária, todo mundo está buscando dólar nessa época. Está buscando liquidar, sair vendendo para poder pagar a dívida. E aquela espiral que em 29 levou 2 anos e meio a espiral deflacionária. Caiu de 29 para 32 a bolsa. Mas hoje em dia as coisas são mais rápidas do que antigamente. Eu acho que não leva 3 anos, mas também não leva 3 dias. Esse tipo de crash de mercado leva alguns meses. Tem que segurar um mês para todo mundo, para liquidar tudo que tem. Porque quem tiver um pouquinho de reserva, e aí o nego tenta segurar. Aí vai vir alguém falando não pode short sell. Quando o cara proíbe o short sell, sobe 3 dias, depois cai de novo. Manda estratégia. Manda estratégia. O gold standard nunca vai voltar. Porque, inclusive, hoje é muito mais fácil falsificar ouro do que no passado. Nós temos minerais hoje, tem técnicas industriais de falsificação que são muito mais baratas do que eram no passado, não é isso? Nunca vai voltar o gold standard também por causa da natureza humana. Foi o que a gente estava falando aqui. Você tem impressora que você aperta e morre uma pessoa aleatória, a gente vai imprimir $1 milhão, $1 milhão vamos fazer. Até as horas, não é isso? Pronto. Tem na obra clássica de Goethe, Fausto, não é isso? Da literatura alemã, 200 anos atrás, já ensinava, o Satanás ensinava a fazer moeda fiduciária. Você dá títulos de ouro, mais do ouro que você tem, você fica rico, não é isso? Toda vez que você dá, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, não é isso? Dá o poder do Estado imprimir moeda, provocou as guerras mundiais. As guerras mundiais não teriam 1/10 do escala de destruição que elas tiveram sem moeda fiduciária. Moeda fiduciária dá aos Estados o poder de captar sem limites riqueza e aí fazer... O Estado tem toque de merdas. O que ele toca, ele merda, não é isso? Toque de Midas? Toque de merdas, não é isso? De merdas. Tudo que ele toca, ele merda, não é isso ou não? Pronto. Eu chamo de anti-Midas. É isso. O toque de Midas não toca, tudo vira ouro? O anti-Midas, tudo que toca vira... Eu chamo de toque de merdas. Tudo que ele toca vira merda. É isso. Eu sou um pouco mais delicado. É isso. Anti-Midas. O mundo vai confiar em deixar ouro na China? É a mesma coisa. Você confiaria em pegar um vale ouro e deixar esse dinheiro na mão de Dilma? Jamais. De Janja? De ninguém. Nem de Bolsonaro? Nem de Bolsonaro, nem de Dilma, nem de Lula, de governo nenhum. Não é porque o governo... E não é porque esse governo... Não é por causa da pessoa do governante. É por causa das motivações. Na hora do problema... Foi em 2020. Você acha que os governos fizeram aquele déficit por quê? Foram obrigados a fazer isso. Mas é isso. Aqueles que fizeram 700 bilhões de déficit aqui, porque foi uma avalanche de coisa de fora, foi quase que ordem mundial aqui. É isso. Mas o Bitcoin resolve esse problema porque ele é colateral supremo. Eu deixaria uma chave de uma multisig na mão de Dilma, na mão de Lula, na mão de Bolsonaro, na mão de Janja, de qualquer um deles, contanto que eu e você, que somos as partes, tivéssemos as demais chaves. O Bitcoin é o único ativo que eu posso emprestar a você e se você mover, eu posso provar publicamente que você cometeu um infiel depósito. O Bitcoin é o único ativo na história da humanidade que se eu quiser eu levo comigo. Você pode provar, mas você executa depois? Você consegue fazer o cara trazer de volta? Consegue. Se for um multisig, sim. Por exemplo, vamos dizer, eu não confio em você, Faca. Vamos dizer que eu não confio em você, mas ele confia muito em você e a gente pode fazer uma multisig. O que significa isso? Eu eleger você como meu árbitro e nós temos chaves, inclusive. Eu confio em você e vamos dizer que a gente escolhe vocês como árbitros e a gente faz uma multisig que eu preciso da minha assinatura e da dele ou da assinatura de um de nós e vocês dois, por exemplo. E isso permite contratos inteligentes, por exemplo, esse pós-doc que o cara entregou lá da Força Espacial que fala sobre o uso do Bitcoin em estratégia de guerra como quarta camada de conflito, ele explica isso. Se os Estados Unidos utilizar o Bitcoin tomando não, é uma expressão muito forte, né? Desapropriando o iminente domain, comprando voluntariamente, comprando, que você tá pagando, confiscar e não pagar, não é isso? Desapropriação, você tá pagando o cara, não é isso? Se o cara pagar pouco, é quase o Não, mas é o preço de mercado, se é pouco, o problema mas ele vai derrubar o preço. Deixa eu na corretora porque aqui. Ele vai derrubar o preço primeiro. Escreve com lógico. Se você não quiser, é como é o nome minhahonra.net, 300 pontos você aprende, não é isso ou não? Esse cenário, ele vai forçar as corretoras a vender tudo a mercado.
Ele pode até ficar no bid lá para comprar, caiu. Não, mas se ele ficar no bid, ele vai segurar o preço. Não, devagar. O ideal é que derrube o preço de cotação, ele vai lá e pau, não é isso não? Não, o bid manda fechar. O bid com 5% de intervalo, para ir caindo rápido. É isso, entendeu? E aí ele força a venda, quando cair, aí ele confisca baratinho, aí depois... É dessa hora que eu quero comprar. Se os Estados Unidos desapropriarem todos os bitcoins de custódia corporativa, tendo 10, 15% dos bitcoins, aí ele, segundo esse tenente-coronel da Força Espacial Americana, ele poderia ser a última Fiat a existir, enquanto todas as outras fossem obliteradas. A gente estava conversando aqui do Drex, que o governo brasileiro expressamente pretende destruir moeda física nos próximos 3 anos. Eu acredito que o dólar não vai destruir moeda física nos próximos 30 anos. Se o governo americano, Faca, chegasse agora e dissesse vai deixar de ter cédula em 3 anos, como ele está dizendo do Brasil. Mas não faz quase falta. Hoje, quem usa cédula para as coisas? Rapaz, existe 30 vezes mais cédulas de dólar fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. Porque a moeda de reserva... Rapaz, por causa do tráfico, essas coisas. Não, o argentino tem estimativas que tem mais dólar físico na Argentina do que nos Estados Unidos, agora, bicho. Perto do tamanho da base monetária global... Não, é irrelevante. Mas ia ser um movimento brutal de inflação, de pressão inflacionária nos Estados Unidos, e eles iam perder uma quantidade absurda de riqueza de gente pegando dinheiro emprestado grátis, não é isso? Cédulas de dólar guardada no colchão é dinheiro emprestado grátis ao governo americano, sim ou não? Mas quanto tem de cédula de dólar emitida? Vamos lá, o Federal Reserve tem isso. Se você olhar no site do Fed, você tem um volume de cédulas emitidas. Sim. Ainda assim. Que é uma fração tipo 3% do agregado superiores. 2, 3%. Até menos. Eu posso consultar aqui, mas o site do Fed publica isso. Sim. É o balanço do Federal Reserve, tem notas emitidas, tem o dólar que ele dá para os bancos, chama-se reserva bancária. É dólar escritural, é o dólar só que não papel. É o dólar que ele deposita no banco, chama-se reserve, reserva bancária. O dólar papel, que é o dólar em circulação das pessoas, também está lá no balanço. Tem, sei lá quantos bilhões tem disso aí, a gente olha, mas é pouco. Porque de reservas bancárias mesmo, tem trilhões. Entendeu? Reservas, dólar escritural que não é papel. Sim, é o crédito. Saldo bancário. Saldo bancário. E tem uma outra possibilidade. Países que não são os Estados Unidos, mas que negociam em dólar, que criam dólares, obrigações de dólar entre si, eurodólares, eles podem gerar dólares, eles podem gerar sintético de dólar, hipercolateralizados, por exemplo, em Bitcoin. Existem diversos smart contracts hoje, não entre estados, mas existe na internet, sem sede em lugar nenhum, sem dono, que você gera vale dólares garantidos pela capacidade de liquidação do patrimônio que você colocou lá. Sim, Bitcoin, o derivativo de Bitcoin. Isso. Por exemplo, se os BRICS agora começarem a negociar entre si, não no dólar do Fed, que pode ser tomado como a Rússia tomou, mas em um dólar que não pode ser tomado pelo Fed, porque ele veio de um smart contract, ele enriquece 2 vezes. Ele enriquece porque a dívida dele em dólar vai se desvalorizar, porque a oferta do dólar aumenta, ele está criando dólares. Enquanto tem criação de dólar, sim. E enriquece porque ele só perde no meu cenário de destruição de dólar, que aí o dólar, tudo que é em dólar cai de preço. Só tem que liquidar para pagar essa dívida. Mas não está lá ainda. Eu acredito que esses dois são cenários possíveis. Agora, a maioria dos banqueiros centrais do mundo vão dizer que não, que esse cenário é improvável e que o soft landing é garantido, nunca mais haverá uma crise. E que geralmente estavam errados. Eles acham que isso dessa vez diferente, meu irmão. Dessa vez é diferente todo ano, né? Dessa vez é diferente todo ano. A conversa é essa, né? Isso que você falou é legal você falar. Confia, nunca fiz isso antes. Não. Esse é o primeiro. Eu me lembro de um... Eu não vou entrar no mérito de discutir isso também aqui com vocês. Mas, dito isso, eu quero que todo mundo se dê bem. Eu quero que você se dê bem no que você faz. Entendeu? Eu quero que você continue ensinando até pessoas como eu, porque assim, em algum momento eu vou querer pilhar como trader, como investidor no assunto. Por que eu não faço isso hoje já de uma vez? Porque hoje a gente viu correlação, não, porque a correlação é como fazer isso 3 vezes em bolsa, é como fazer em mercados agora. Sim, mas sem o custo do funding e sem o risco do RECT. É uma alavancagem em mercado que vai subir, quanto mais dinheiro ele imprimir. Vai ter uma hora que depois da grande limpeza, que eu vou precisar encontrar o Porto Seguro. E eu vou precisar ter alguma coisa já, hoje, para ir treinando, para poder fazer com rapidez depois. Primeiro, aprender a brincar. Exatamente. Porque na hora que você precisar tirar de verdade, se você não vai tirar de verdade, você ir pro stand antes, né? Exatamente. Você tem que treinar antes, brincadeira e tal, para na hora da realidade já estar com todas as habilidades. Porque vai ter uma hora que a gente vai precisar sair do stand e ir pro campo de guerra.
Aí tem que estar na segunda natureza, fazer sem pensar. Tem que fazer sem pensar. Então eu tenho que pegar e dar uns 3, 4 tiros de fuzil no stand. Uns 40, né? Porque no dia que tiver que ir pra guerra, no sentido de proteção financeira, você vai ter que estar acertando. Entendeu? É isso. Faz um wallet, Faca. Faz sua senha lá, as 12 palavras. Hoje, o que eu fiz até hoje com o Bitcoin? Eu opero como ativo, compro e vende via contrato futuro, entra para comprar e para vender, para fazer igual eu faço com bolsa, com outras coisas. Acabou o episódio, eu tenho uma pergunta. Eu ia falar da BIPA. Então vai ter uma hora... Vocês fecharam com a BIPA, não? Não, cadê? Vocês não fecharam com a BIPA, não? Precisa ganhar dinheiro, rapaz? A BIPA tá aí. Faz uma ganhar 100 reais, né? Pra brincar, não é isso? Quem quiser brincar com Bitcoin, tem a BIPA aí, tem um link, né? Baixa aí, tem um desconto. Quem quiser aí. Fazer do jeito certo, vai e faz com a BIPA, pô. Não, tem que começar. Ele saca de graça no Lightning, saca de graça no Chain. Tem que começar. Ó, eu vou te falar um negócio, Faca. Eu não sei se eu te falei isso, não. Mas eu conheci um secretário de economia do estado de Minas. E aí, recente isso daí. E a gente saiu para tomar uma cerveja lá na minha cidade e tal. E aí inclusive conversando 3/8, né? Aí ele pegou e falou que tinha Bitcoin, o irmão dele era amigo do Daniel Fraga, seguidor do Daniel Fraga, né, tal. Eu falei, caralho, velho, o cara... No interior, na casa do chapéu. Funcionário do estado, né, Bitcoin e tal. E aí ele pegou e falou assim, eu pus meus Bitcoin offline. Falei... Você pôs offline? Por que você pôs? Ele falou, cara, quando eu vi que o Estado começou a se interessar ali pelos meus bitcoins, eu já meti offline na hora, assim, sabe? Eu falei, porra, velho, olha aí. O cara é secretário de economia fazendo isso aí, por que vai fazer agora, se quiser? Quando terminar esse episódio, a gente vai fazer agora. É só baixar o Wallet of Satoshi e Blue Wallet aqui. Você instala Blue Wallet, desliga a internet. Se você for um celular velho que você não vai usar mais, clica no maisinho aqui, criar carteira e aquelas 12 palavras já foram criadas offline. Boa. Então é só isso. Tem outras coisas mais desenvolvidas que você pode fazer no treinamento lá. Mas se vocês quiserem, a gente faz aqui agora. Você gera carteira offline aqui. Eu quero. Eu preciso. Bora, 1, 2, 3, acabou o episódio? Faca. Vamos lá. Obrigado, viu? Quem quiser te acompanhar aí, suas redes sociais. Tem a rede social que está suspensa, né, pela decisão aqui do STF, que é o arroba o próprio Faca, que é o X. Para quem estiver ouvindo a gente de fora do Brasil, quando eu estiver viajando, eu vou fazer uns tweets. Isso sim. Ou então vou arrumar um correspondente, que eu posso mandar o texto para ele posta, né? Como todo mundo faz, né? Sim. Tem o arroba Otávio Facuri no Instagram, tem página pessoal no Facebook que meio que copia o Instagram. E tem o LinkedIn. Tem 2 LinkedIn. Um que era da minha época de mercado financeiro, que tem bastante... Tinha meus contatos de banco, tudo. Tem um LinkedIn que acompanha meio que as postagens do Instagram também. Mas tá em dia. Tá em dia. Tem o canal do Telegram também. Sabia que o Faca já geriu o fundo da BlackRock? Rapaz, tipo assim, eu fiquei impressionado de como é que eu não sabia que esse cara existia, bicho. Um cara tão relevante desse, eu não sabia que esse cara existia. Você tá doido, velho? Eu fui market maker pro fundo do Quantum do Jorge Soros. Caralho. Porque em 2001, 2000, para a área de moedas, eu fazia preço do mercado brasileiro para eles. Você garantia liquidez para cima e para baixo? Para o dólar real e para ativos de Brasil. Eu sentava... Você era remunerado para garantir liquidez? Eu era o trader de real na mesa de Nova York, do Citibank. E o Quantum, que era o fundo do Jorge Soros, tinha 20% desse fundo era administrado por uma administradora chamada Discovery, ele botava vários, mas a Discovery era uma gestora que administrava 20% do recurso do Quantum, que era o fundo do Soros. Nesses 20%, eles cotavam as operações de real basicamente comigo, com outros, mas eu era um dos principais. Então, naqueles movimentos de comprar e vender real, comprar e vender dólar ali, durante toda a eleição do Lula de 2002, ele fazia bastante coisa com a gente. Esse cara é arrojado. Esse cara já era arrojado há 20 anos atrás pra caralho. Posso te dizer, você sabe quem era o gestor do Discovery, que era a minha contraparte, que falava comigo todo dia pra gente operar? Rogério Schecker. Rapaz, sabe o Rogério Schecker? Não. Rogério Schecker foi um dos fundadores do Vem Pra Rua e foi candidato a governador pelo Novo em 2018, lembra? Governador pelo Novo no estado de São Paulo? Rogério Schecker. Foi do Novo. Você lembra dele? Sim. Bacana, pô. Foi fundador do Vem Pra Rua e foi filiado ao Novo. Hoje ele tem uma empresa dele que faz apresentações corporativas, tudo. E ele era Desistiu? Ele foi um cara que eu conheci
em Wall Street. Ele tinha lá, ele era o gestor dessa carteira, e a empresa dele era contratada pelo Soros para gerir a carteira dele, uma parte, e ele fazia com o mercado conosco lá no Citi. Foi assim que eu fiquei amigo dele. Pac é o cara dos Rapaz, o cara pesado, viu? Irmão, minha honra. Obrigado, viu, cara? Pô, aqui já tá falando aqui que você tá cansadão já. Rapaz, já fez o dia inteiro, velho. Foram 3 dias aí pesado, viu, velho? Pô, rapaz, os caras botaram pra lascar 3 podcasts de 2 horas no dia. Tá hora de descansar. Pelo menos o Otávio agora me deu um colher de chá, deixou eu descansar um pouco aqui. Não foi? Dando aquela aula ali e tal, né? Batemos 2.000 pessoas na live, hein? Rapaz, você tá doido, velho? E ontem foram 6 horas, bicho. E anteontem, no lançamento do livro, eu atendi 360 pessoas. No evento. No lançamento na cadeira? Eu atendi 360 pessoas de dedicando e tal. A gente vinha com dúvida, né? Eu passei 12 horas atendendo. O que não? Isso aí foi queda de pinando pipa com a menina. Nossa, mano. É uma das principais causas inclusive de ficar paraplégico no Brasil, é a queda de laje, né? Que é o cara empinando pipa. Mas o meu foi no chão, pelo menos, não foi da laje, né? Pô, valeu, galera. Inclusive, fala aí que dia que é o próximo evento aí, você já sabe onde que é? Rapaz, tá fazendo em São Paulo essa semana, né? A gente colocou lá no Linktree, você entra @R38TAO, bota lá no Linktree, tem lá Renato em Fortaleza, Renato em BH, Renato em, o próximo é em Brasília, dia 1º de dezembro. Brasília. Tem lá os links tudo direitinho no Linktree. Renato em Uberlândia. Vai Araguari também, né? Inclusive, vai Araguari. Mas não tem data certa, Não tem data certa, mas vai. Tem todos os grupos ali no Linktree, quando o grupo for batendo 100 pessoas, a gente marca a data, não é isso? Bacana. Porque a gente tem que fazer a demanda tem que respeitar a demanda do mercado, não é isso? Não adianta meter sunk cost em custos irrecuperáveis, não é isso? Em coisa que a gente não sabe sem demanda, não é isso? É isso. Regra básica de mercado. Mandar um abraço também pro Instituto Oliver, que é nosso parceiro novo aí no canal, né, Robertinho? A gente tem que falar dele aí. Tá anotado aí? Tem cursos já aprovados pelo MEC. Tá lá o supletivo, o EJA. Boa. Né? É o curso que mais aprova em carreiras policiais aqui no Brasil. E mais uma vez, quem quiser aprender com Bitcoin aí, baixa a BIPA aí, que é o caminho aí, é o começo aí pra estar trabalhando com Bitcoin. Ó, faca. Quanto é mais riqueza? 1 quilo de ouro ou 1 quilo de nota de $100? Hoje, depende do quanto vai valer. Ou no cenário de deflação, agora eu quero ter agora 1 quilo de nota de $100 é mais riqueza do que 1 quilo de ouro. 1 quilo de nota não sei, seu valor, né? 1 quilo de cédula de $100 você carrega mais riqueza e com mais facilidade. Ah, bom, sim. Quanto você perde mais vendendo ouro ou vendendo nota de $100? $100 a nota de $100 é a coisa mais líquida do mundo, não é isso ou não? Sim. É muito mais vantagem enterrar no curto prazo nota de $100. Agora se for décadas ouro, não é isso? Sim, lógico. Eu vejo o seguinte, vai ter um momento nesse cenário, vai ter um momento onde no primeiro efeito de você ter um choque deflacionário é o valor daquele dólar que não entrar em moratória sobe. Porque aí passa a ser escasso. Num cenário de deflação, a escassez mundial é a moeda corrente, porque você precisa dela para pagar as dívidas. Por um curto período, até eles salvarem os mercados, baixando o juros e fazendo buyout. Mas aí, o que acontece? Eles querem esse cenário, porque o plano desses globalistas é trocar todas as moedas por uma só. Inclusive, o Brasil, o Banco Central, diz expressamente que a meta do Drex, o Drex ainda não está funcionando, é só ano que vem. Esse PIX, esse controle totalitário que Bolsonaro disse que é o pai do PIX, né, que é o controle totalitário chinês, foi só a cabecinha que você falou, que a cobra não tem ombro, não é isso? É isso. Ano que vem começa o Drex, que é a blockchain entre os 12 bancos aqui, a máfia brasileira, e o objetivo deles, que está na internet, isso não é segredo, é acabar a cédula física do Brasil em 2027. Exatamente. Não é 2037, não. É 2027. 3 anos. É 3 anos para não ter mais cédula de real. Eu olho isso como um indicador, mas para mim a célula física já acabou, gente. Na prática ela já acabou. Magnata, né? Já não, mercado de 1 bilhão, mercado de 1 bilhão irrelevante, né? Para analisar, mas não é porque eu sou, não sou também. Não, mas minha riqueza eu consigo carregar em cédula. Para analisar mercado e risco e poder dar recomendação, eu tenho que pensar no cenário de risco. O que move preço? São essas grandes quantidades, esses grandes movimentos de grandes elefantes que move preço.
Entendeu? A atuação minha ou sua não vai mover preço. Mas o jogo do bicho ainda usa cédula. Tráfico de drogas, cama de cocaína ainda usa cédula. Enfim, a garota de programa ainda usa cédula, não é isso não? Mas esses caras hoje, os bilhões que eles têm, estão em ativos espalhados pelo mundo. Não está só em cédula. Eles têm cédula guardada. Mas que vão ser os maiores, os obliterados. Esse pessoal do Legacy, os Faria Limers, em uma situação dessa, e é o seu pessoal que ia sofrer mais. Sofrer, né? O cara que vive de dinheiro, o cara que não tem assets, veja, numa situação dessa perde menos, né? Eu tenho os dados, o Federal Reserve publica no site chamado FRED, Federal Reserve Economic Data, os dados da economia americana inteira. O balanço das famílias e das empresas americanas, os ativos financeiros que eles têm, são o net worth das households, das famílias americanas e das entidades não governamentais, é 180 trilhões net worth. Mas isso aí, se acontecesse uma situação dessa, ia ser obliterado. Era capaz de cair 70% Nesse cenário, os mercados cairiam 80%. Tudo. Nessa hora, o que não perde valor? É o único crédito que você consegue que seja resgatado. Que seria dinheiro, papel. Não é porque eu acho que o dólar é bom. É porque no cenário porque é líquido. No cenário de chamada de margem e de liquidação, as pessoas estão vendendo porque elas querem o dólar. Porque ele precisa para pagar dívida, não é porque ele acha lindo. Dívida, às vezes, é comida, conta de luz no fim do mês. Ele precisa pagar a conta de luz. Eu comprar a comida. Então, nessa hora, por que eu quero ter o dólar físico ou o T-bill de curto prazo? Porque nesse momento de deflação, o valor do dólar sobe, porque os preços caem. Se o preço cai, a nota de dólar está subindo. Aí, em algum momento que tiver devastado todo mundo, vem os banqueiros internacionais, que para eles não faz falta dinheiro, porque eles fabricam dinheiro. Dinheiro é deles. O dinheiro não é dinheiro, a máquina é deles. Não, e a decisão então, de juros é deles. Eles sabem quando tudo vai acontecer, inclusive. Não pensa que eles vão perder e ficar machucado. Eu perdi, tô zerado. Não. Porque eles investidor trouxa tá zerado. Eles têm a máquina de fazer. E eles não vão fazer dólar. Nessa hora eles vão ver todo mundo quebrado e eles precisam disso. Porque o plano de fazer uma moeda única, você não consegue impor uma moeda única hoje, com o dólar valendo o que vale, com todo mundo feliz com dinheiro no banco. Você precisa da devastação para você poder convencer as pessoas, é que nem um FMI. O FMI, todo mundo ajoelha para ele quando tá quebrado. Quando você tá bem, foda-se. Você dá uma banana para o FMI. O Brasil chegou a dar um monte de banana para o FMI depois que acumulou reserva. Então, você vai ter os governos endividados e quebrados, empresas endividadas e quebradas. Aí vem os grandões globalistas, os Schwab da vida, lá os patrões dos Soros. Temos uma solução, uma criptomoeda, vai ser criptomoeda única. Porque aí eles já dominam a tecnologia. Eles deixam a tecnologia da criptomoeda corretora. É do BRICS, não, do Brasil. A Drex vai ser uma só. Programada em Solidity, igual a Ethereum, só que a blockchain privada entre os dois. Vai ser, e tem mais. Eles estão deixando a tecnologia do blockchain correr solta para ela se aprimorar, para ela ser cada vez melhor. Igual fizeram na década de 90. Na década de 90, você tinha 20 mil empresas de internet nos Estados Unidos. Aí depois do crash, depurou. Ficou as 12 melhores, que os globalistas foram lá e compraram todas. Compraram a Google, compraram a Amazon, compraram o Facebook. Lançou uma moeda ontem, né? Então, eles hoje são donos do Big Tech. Os globalistas são donos do Big Tech. Eles pegaram as 12 que sobraram depois do crash de Nasdaq de 2000 e falaram, essas aqui realmente tem tecnologia boa. Compraram Apple, Facebook, Google, não sei o quê. O Twitter era deles até o Elon Musk comprar. Não, mas o Elon Musk é uma peça. Sim, mas ele não está com eles. Ele vive em conflito com eles. Porque ele tem o apoio do Complexo Militar Industrial Americano, que às vezes se contrapõe a eles. Ele é um asset. Hoje, o Elon Complexo Militar Industrial Americano. O Elon Musk é um asset militar fundamental. Do Complexo Militar Industrial Americano, que não é só militar. É o militar e as indústrias bélicas que são ali unha e carne com os militares. Elon Musk meteu mais satélites no espaço do que 6.300 satélites. Do que todo o resto do mundo durante 90 anos, bicho. Só em cima do Brasil tem uns 70 satélites agora dele. Tipo assim, todo mundo, o mundo inteiro não botou tantos satélites no espaço quanto o Elon Musk. Então aí, nesse cenário, veja, Tio, nesse cenário... Vai e volta sem estragar. Nesse cenário que eu tô narrando pra você, nessa hora,
vai vir esse plano. Um plano de estabelecer. Eles já vão ter dominado o blockchain, porque eles vão pegar o melhor das tecnologias, vão replicar e vão falar assim: essa é a nossa moeda única, nós vamos salvar os governos. Nós vamos te salvar, olha. Vamos te dar uma moeda que vai valer por força da regra que nós vamos impor, vai valer como troca para tudo que você está precisando. E nessa hora? Aí nessa hora, eu vou pegar o que tiver de dólar ainda, aí eu vou trocar por compra, eu vou comprar o que for. Imóvel, Bitcoin, não sei o que, tudo que eu puder me proteger do Estado. Imóvel é difícil, porque você vai comprar, o cara pode te desapropriar, mas você vai procurar um ouro físico, um Bitcoin, ou alguma coisa que eles não possam pôr a mão. E aí, pode ser que eles inventem uma maneira de... Aí eu te pergunto, eu não sou técnico nisso. Como é que faz para evitar um governo de confiscar ou de querer pôr a mão e tornar ilegal, por exemplo, o Bitcoin? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu sou leigo nesse assunto. Eu vou querer comprar bastante uma certa hora. Pegar tudo que eu antes desse. Eu acho que hoje você sai daqui com Bitcoin na sua carteira. Eu acho. O Renato vai abrir uma carteira aqui pra você. Tá operando que nem ação. O Renato vai abrir uma carteira. Hoje ele tá operando que nem ação. Agora ele vai te convencer a ter Bitcoin. Mas eu quero preparar pro evento deflacionário poder comprar o Bitcoin e outras coisas que eu quiser. Ativos reais que eu puder, que sejam passíveis de proteger de governo. O Bitcoin, agora, você que é especialista nisso, como é que eu me protejo, por exemplo, de eles tornarem ilegal, por exemplo, transacionar em Bitcoin, ou criminalizar o cara que vai tentar comprar alguma coisa em Bitcoin? Nixon, em 71, Nixon, além de acabar com a janela de ouro, ele também declarou guerra às drogas, não é isso? Quem ganhou a guerra às drogas, Nixon ou a cocaína? O pó. Até hoje é o pó, né? É mais fácil você reprimir o tráfico de drogas ou Bitcoin? Mas aí vai ser criminalizado? Vai poder ser preso se me pegarem transações? Dólares na União Soviética era lícito. Porque droga, se eu resolver vender droga, eu sou preso se eu for pego fazendo isso. Na nossa infância, como é que eu faço para não ser preso transacionando Bitcoin se acontecer de criminalizarem isso? Na nossa infância, era lícito ou ilícito ter dólar? Ter dólar físico? No Brasil nem podia. Era ilícito, todo mundo tinha, não é isso? Tinha um doleiro ou não tinha? Tinha. Todo mundo, classe média baixa, tinha dólar de doleiro, não é isso? Mas tinha época que eles faziam batida em doleiro, tinha época que eles liberavam. Em Cuba, é lícito ou ilícito ter dólar? Todo mundo tem? Venezuela liberou agora, mas passou 10 anos que era proibido e todo mundo tinha, não é isso? Na Argentina, a gente passou 8 anos proibido de ter dólar e tinha mais dólar físico na Argentina que nos Estados Unidos, não é isso? Eu tô te perguntando isso por quê? Porque esses caras globalistas, eles são tirânicos. Eles vão arrumar uma... É que nem a da vacina. Eles prendiam as pessoas porque não tomavam vacina. Mas a hora que eu te chamei no... E aí como é que é? E se o cara prender porque eu tô fazendo uma transação em Bitcoin, que é uma transação paralela, igual o dólar era? É mais fácil reprimir o tráfico de drogas, que você tem que como reprimir fisicamente, do que reprimir transações de Bitcoin, que isso é uma coisa que não tem... Não, o cara tem que gravar o cara lá fazendo a transação, pagando outro, pegando a mercadoria, tem que filmar, sei lá o quê. Porque eles vão impor a moeda única que vai ser uma criptomoeda. Vai ser um chip, alguma coisa que eles dão para você usar a criptomoeda ali. Tem muitas pessoas que acreditam que vai voltar o Gold Standard. Inclusive que a China está comprando tem os Gold Bugs também, Mas a questão é a seguinte. Quem tinha cobre na época que a prata começou a circular foi destruído financeiramente. Os países, as empresas e as pessoas que rodaram prata no Gold Standard, quando o ouro começou a ser usado como moeda, foram destruídos financeiramente. Porque o ouro tem uma inflação menor, ele é mais escasso do que a prata. E as pessoas que acumularem ouro, enquanto o Bitcoin se torna a reserva de valor dominante, também vão ser obliterados. De 79 até 2007, durante 100% do tempo, o cara que comprou no ápice de 79, perdeu 100% do tempo em ouro até 2007. 28 anos de perda nominal. Em termos, se você botasse CPI, né, ou se você utilizar índice de preço, que é mentira, você ainda está perdendo até hoje. Aí depois, teve o negócio lá da Inglaterra sair vendendo, teve vários fatores, né? E depois teve um outro pico do ouro em 2011, que até o ano passado não tinha ultrapassado mais uma vez 12 anos de perda em termos nominais em dólar. 2011 para cá só subiu, né? Fez um fundo. Teve o topo em 2011, não é isso? Teve o topo em 2011 que só recuperou no passado. Eu acho que em 2011 foi o fundo do ouro, não foi o topo. Teve 2 topos, não é isso? Teve 2007, aí depois teve 2011. Agora, do ano passado, que passou o topo em 2011. Ainda pega o gráfico aqui. É isso. Eu vejo 2 cenários numa situação dessa. A questão é a seguinte. Inclusive, isso que eu tô falando agora não veio de minha cabeça. Isso tem várias publicações. Inclusive, 2011. O pico foi 2011, que só recuperou no passado, não é isso? Eu já conversei isso, inclusive, da última vez com vocês. Quem tiver alguma dúvida, dê uma olhada na tese de pós-doc do MIT, de um cara chamado Jason Lowry, que é tenente-coronel da Força Espacial Americana.
Tem duas alternativas nesse cenário. Eu acredito que em um cenário de colapso e tal, nos próximos anos, a maioria dos países do mundo, eles estão reduzindo suas reservas em dólar, eles estão reduzindo sua exposição de título longo prazo em dólar. Por que a China está comprando ouro? Na minha opinião, a China está comprando ouro e ela nem divulga suas reservas. Se ela está comprando ou não, a gente nem sabe o quanto, porque ela tem dívidas da época que era uma monarquia em ouro, em quantidade muito superior ao que ele tem título em dólar. E algum dia isso vai ser pago, como a China pagou a Inglaterra para receber Taiwan em vez de entregar para Taipei, não é isso? Então, a China tem passivo em ouro, por isso que acumula ouro. Os dois cenários que eu vejo são os seguintes. Em 1933, os Estados Unidos, a definição de dólar era $20 é uma onça de ouro. Uma onça de ouro é uma onça Troy, é 31 gramas de ouro. Tem moeda de 31 gramas de ouro que é escrito $20 até 32. Em 33 eles compraram tudo isso aí e depois que eles compraram tudo de todo mundo, disseram agora mudamos a definição. $35 é uma onça de ouro. Ou seja, eles quadruplicaram o asset em relação à dívida, porque eles dobraram o patrimônio e caiu a metade a dívida. E foi essa grana que os Estados Unidos conseguiu manter o déficit depois durante a década de 30 até a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas, inclusive, alegam que isso foi o fim, embora foi a guerra, não é isso? A maior parte dos bitcoins em custódia corporativa no mundo hoje estão em custódia corporativa americana, porque os Estados Unidos, com o fracking, conseguiu atrair um monte de minerador para dentro dos Estados Unidos e com o banimento da China, e tem uma cacetada de grandes corporações como BitGo, Kraken, Coinbase, que tem sede nos Estados Unidos. Além disso, os maiores ETFs do mundo, tem 3-4% de todos os bitcoins, também tem sede nos Estados Unidos. Fora as empresas listadas nos Estados Unidos, como o MicroStrategy, que tem mais de 100 mil bitcoin em caixa. Na hora que essa quantidade passar de 7-8%, que hoje é 5-6%, os Estados Unidos vai conseguir ter proporcionalmente mais bitcoin em relação ao market cap do que tem de ouro no mundo, desapropriando esses bitcoins. Essa é uma das possibilidades. Você acha que eles vão comprar para se apropriar deles? Eminent domain, desapropriação. Eles vão desapropriar. Como que desapropria? Se eles não têm a chave para tirar do cara? Eles não cabem um soldado. Vão na porrada? Dá essa chave aqui. Inclusive, enfiar a arma na ponta do cara. 1º de janeiro, nos Estados Unidos hoje não tem uma norma equivalente à nossa instrução normativa 888. Vai passar a ter a partir de 1º de janeiro. As corretoras vão ser obrigadas a começar a informar aquisições e endereços. Aí ele vai saber. O CPF que tem a chave privada. O CPF, isso. O Social Security, não é isso? O ISIN, que seja equivalente a cada endereço. Isso. Eles não têm hoje. Eles intimam o cara para entregar. Não vai intimar o cara, vai intimar a corretora. O ouro que mas a corretora não tem a chave privada do cara, só ele. Mas quantos % das pessoas compram Bitcoin, você acha que faz autocustódia? A maioria deixa com a corretora, é isso? 96 a 98% deixa na corretora. Então vai ter liquidação forçada do Bitcoin. Calma. Então a queda no preço é real, porque eles podem confiscar e forçar a liquidação para baixar o preço para eles comprarem tudo. Se eles quiserem comprar tudo para fazer isso, eles têm que primeiro forçar a liquidação desses clientes, liga nas corretoras e força, liquida, derruba o preço e aí se apropria. Mas aí quem fez a autocustódia foi bom pra ele. O preço cai durante 2-3 dias, ele entra e no dia seguinte vale 10 vezes mais. Mas depois que o cara vai cair pro cara comprar, mas depois vai subir. Ele cai por alguns meses. Depende do que ele pode reprimir preço durante. Quanto mais tempo, é mais caro reprimir preço. Porque na correria deflacionária, todo mundo está buscando dólar nessa época. Está buscando liquidar, sair vendendo para poder pagar a dívida. E aquela espiral que em 29 levou 2 anos e meio a espiral deflacionária. Caiu de 29 para 32 a bolsa. Mas hoje em dia as coisas são mais rápidas do que antigamente. Eu acho que não leva 3 anos, mas também não leva 3 dias. É isso. Esse tipo de crash de mercado leva alguns meses. Tem que segurar um mês para todo mundo, para liquidar tudo que tem. Porque quem tiver um pouquinho de reserva, e aí nego tenta segurar. Aí vai vir alguém falando não pode short sell. Quando o cara proíbe o short sell, sobe 3 dias, depois cai de novo. Manda estratégia. Manda estratégia. O gold standard nunca vai voltar. Porque, inclusive, hoje é muito mais fácil falsificar ouro do que no passado. Nós temos minerais hoje, tem técnicas industriais de falsificação que são muito mais baratas do que eram no passado, não é isso? Nunca vai voltar o gold standard também por causa da natureza humana. Foi o que a gente estava falando aqui. Você tem impressora que você aperta e morre uma pessoa aleatória, a gente vai imprimir $1 milhão, $1 milhão até as horas, não é isso? Pronto. Tem na obra clássica de Goethe, Fausto, não é isso? Da literatura alemã, 200 anos atrás, já ensinava, o Satanás ensinava a fazer moeda fiduciária. Você dá títulos de ouro, mais do ouro que você tem, você fica rico, não é isso? Toda vez que você dá, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, não é isso? Dá o poder do Estado imprimir moeda,
provocou as guerras mundiais. As guerras mundiais não teriam 1/10 da escala de destruição que elas tiveram sem moeda fiduciária. Moeda fiduciária dá aos estados o poder de captar sem limites riqueza e aí fazer... O Estado tem toque de merdas. O que ele toca, ele merda, não é isso? Toque de Midas? Toque de merdas, não é isso? De merdas. Tudo que ele toca, ele merda, não é isso ou não? Pronto. Eu chamo de anti-Midas. É isso. O toque de Midas não toca, tudo vira ouro? O anti-Midas, tudo que toca vira... Eu chamo de toque de merdas. Tudo que ele toca vira merda. É isso. Eu sou um pouco mais delicado. É isso. Anti-Midas. O mundo vai confiar em deixar ouro na É China? a mesma coisa. Você confiaria em pegar um vale ouro e deixar esse dinheiro na mão de Dilma? Jamais. Não, de Anja? de ninguém. Jamais. Nem de Bolsonaro? Nem de Bolsonaro, nem de Dilma, Então, nem de Lula, de governo nenhum. Não é porque o governo... E não é porque esse governo... Não é por causa da pessoa do governante. É por causa das motivações. Na hora do problema, foi em 2020. Você acha que os governos fizeram aquele déficit por quê? Foram obrigados a fazer isso. Mas é isso. Aqueles que fizeram 700 bilhões de déficit aqui, porque foi uma avalanche de coisa de fora, foi quase que ordem mundial.